eu não sei se entendi errado aí, o pastor Edivan, né? Edivan, é? Isso. Eu não sei se no final aí, pastor, como é que o senhor falou, o senhor disse que a ceia que a Bíblia fala é se alimentar da palavra, é isso que o pastor quis dizer? Concordo. Não, é isso que o pastor está dizendo? A ceia é aquilo que João diz. João o, capítulo 6. o pastor Aquele que não. não comer que não se alimentar de mim, Hum. não é digno de mim, não terá a vida eterna. É o que João diz. Sim, mas aí o pastor está dizendo então que essa ceia que se celebra hoje na igreja, ela não é bíblica? Não tem validade. Não salva ninguém, não muda a história de ninguém. Não, pastor, É assim que eu. não, pastor, salvar a gente sabe que não salva, como o batismo não salva, né? A Sim, gente sabe certo. que salvar não salva, porque a Bíblia, mas se a gente, o próprio texto que o pastor leu como base, que é Coríntios, o próprio Paulo ele não está condenando a ceia e dizendo que não se deve fazer a ceia. Ele diz, Sim, mas inclusive, que a ceia, ele inclusive diz que a ceia é um memorial. Quando todas as, olha, o que é que ele diz? Todas as vezes que vocês comerem o pão e beber o cálice, anunciai sim. a morte do Senhor até que ele venha. Então, Deixa eu lhe fazer. Aí eu posso responder? havia realmente uma ceia que era celebrada na igreja. E Paulo ele não está ali dizendo que Mas em não é para Corinto fazer. não. Sim, mas Em Corinto não, meu não, o irmão. que eu estou dizendo aqui é que Em mas Corinto. é que ele não está anulando, não, pastor. Ele não está Sim, mas anulando. Paulo chama a atenção de Corinto a ceia que Cristo fez. Paulo usa Lucas 22. Paulo Sim, puxa sim, Lucas sim, sim, para sim. lembrar o que Jesus fez, repartir o pão. Sim, mas ali, E Corinto não estava fazendo isso. pronto, em Lucas mesmo, como o pastor está dizendo, certo? Jesus, ele pega o Hum, pão, hum. parte e dá aos discípulos. Ele institui Sim. a ceia. Ali, realmente, ele está instituindo a ceia. Ele pega o Não, pão, ele não, ali é um parte, conceito. não é o conceito não, pastor. O senhor está, não, Ali é um não, conceito. não, 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 não. Não, pastor, me Ali é um perdoe, conceito que Jesus está me dizendo aqui, perdoe. fazer Então isto. quer dizer que a igreja não tem que celebrar a ceia? Jesus está mandando fazer, repartir o pão. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu por mim, Sim, morreu pelo Senhor, morreu pela igreja. mas isso aí é fato, pastor. Isso aí é fato que o senhor está dizendo. Correto, correto. Eu estou falando da cerimônia da ceia. O pastor está dizendo que a cerimônia da ceia não deve existir na igreja? Foi feita por Cristo e os discípulos. Sim, e a igreja não, Ali Jesus disse, a igreja não deve seguir isso, não. Porque, olha só, pastor, o senhor fala duas coisas aí, o senhor fala duas coisas, né? Primeiro, o senhor fala que a ceia ela não deve ser praticada hoje na igreja. a ceia é o que nós estamos fazendo aqui, ceando com Cristo, se alimentando Certo, da então, palavra. certo, pronto, isso é a ceia, certo. A outra Isto é coisa, ceia. a outra coisa, pastor, é que o senhor diz que devemos lavar os pés uns dos outros? Sim, o senhor lava? Não, lavo não. Mandou lavar. Não, mas ali ele estava dando um exemplo ali a eles, pastor. Ele Ali, estava dando um epa, não exemplo, senhor, ele não estava dando um senhor. exemplo de humildade para os discípulos, pastor. E por que na ceia não pode ser O um lava-pés, conceito? pastor, o lava-pés é totalmente diferente. Não senhor. Porque que existia, era aquilo ali, pastor, nem na lei existia ordem nenhuma para mandar lavar os pés. Ali era uma questão cultural. Não senhor, Era uma é questão lava-pé. cultural. Não, pastor, cultural Mas ali, Jesus pastor. mandou Ali é fazer, cultural. Jesus disse, eu sou o Sim, assim exemplo. como eu fiz com vocês, façam. Exato, pastor. Mas não no sentido de que a gente tem que ter agora um culto, tem que ter agora um momento na igreja que tem que lavar os pés de todo mundo. Isso aí sim, o senhor está tirando a ceia Tirando e não, o senhor está colocando o lava-pés como uma cerimônia que a igreja deve seguir? correto, deveria, Não, né? pastor, Eu não, não, pastor. eu não pratico isso não. Pastor, Eu mas não por que pratico era. isso. Pastor, deixa eu perguntar mais uma pergunta. Deixa eu perguntar algo com o senhor. Quando o senhor Pois não. diz. Quando o senhor. Quando o senhor diz não. Por que é que havia esse costume de lavar os pés em Israel? O Me senhor diga aí o que deveria é que o senhor entende. saber. Não, eu Eu estou apenas perguntando ao citei o senhor. texto. Não, eu estou perguntando ao senhor. Por que existia esse costume de lavar os pés quando chegava alguém na casa? Por que existia esse costume? Eles chegavam cansados da estrada. Os pés chegavam sujos.
Né? Sim, Os judeus sim, tinham essa mania, uma sim. mania, um costume que os judeus tinham. Exatamente, pastor. Mas Por Jesus quê? mandou os discípulos Estradas fazerem isto. empoeiradas, aonde eles chegavam eram com os pés sujos, então havia um costume de lavar os pés dos visitantes. E E Jesus Jesus, mandou quando ele fazer. faz. Mas isso aí, pastor, não é uma regra. Ele não é um mandamento, não, pastor. É o mandamento de Cristo. Se Lavar os Cristo manda, não pés, deve lavar os fazer? pés. Sim. Só nunca Lavar os leu, pés, não? ele tá dando ali, pastor, como um exemplo de humildade, mandando, colocando eles no sentido. Ó, Porque, pastor, entenda uma coisa. Quando Jesus ele pega aquela toalha, quando hum. Jesus pega aquela bacia com água, né? Ele se cinge, e ele vai até os discípulos ali, eles ficaram sem entender, é tanto que eles não entendem como é que o mestre Senhor vai lavar os nossos pés. Porque quem lavava os pés na casa era o escravo, o escravo mais insignificante da casa. E Olha, capítulo. Certo. Jesus assume a condição de escravo naquele momento, de De humildade, servo. de servo, é Justamente. tanto que quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz, Senhor, tu não lavarás os meus Eu- pés. Aí, se eu não agora, lavar os teus pés, tu não tem pacto comigo. Diz, deixa eu então, ler o que Senhor, é que a lava a Bíblia diz. cabeça, lava tudo. Certo. Sem a minha, sem Então, a sua interpretação. Vamos ver o que a Bíblia diz. ele tá dando um exemplo, Que pastor. eu venha, ele já Sim, veio, mas, ele pastor, ressuscitou. e aí o que é que ele diz? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu Sim, nome. É por isso que eu já discordo de uma coisa, pastor. diga. É celebrar a ceia apenas uma vez no mês. Para mim, isso está totalmente equivocado. A E ceia se quer fazer o mensal. ágape, Não, a ceia do Senhor. A ceia. era E ali, ceia, era pastor, ali Páscoa era ou era festa. ágape? Pastor, o senhor está fazendo diferença da ceia para a ágape. A Com ceia, certeza. Em a Corinto? ceia, exato, a ceia, pastor. A ceia, ela era celebrada justamente como ágape. A igreja que mudou isso com o tempo. Não. Foi, pastor, A ceia foi. foi celebrada por Não. Jesus, o Cordeiro Sim, Pascal. É tão sim, verdade, sim. pastor, é tão verdade que antes a mulher chegou, lavou os pés dele, dizendo que ele iria, era o sacrifício do Cordeiro Pascal, ele ia para o sacrifício agora, enxugou os pés com os cabelos dela, e ali por diante ele disse, é chegada a Páscoa, ou seja, ele seria oferecido para dar vida à Sim, sua sim, igreja. sim, E não um sim. pedacinho de pão, pastor, e um suquinho de uva vai dar sustenta a vida de ninguém, transformar ninguém, como o batismo nas águas. Batismo nas águas, o que é que o batismo Pastor, nas me diga águas fez uma na sua coisa. vida? Vamos lá, vamos lá. Aí quer dizer que o senhor também é contra o batismo nas águas. Não Com deve existir. certeza. Não, Não deve existir? não. Misericórdia. O senhor é de que igreja mesmo, pastor? Eu sou da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Eu Você sou não, batizado com o Espírito Santo. o senhor não tem denominação? Tem. Eu Qual é a falei sua aqui, denominação? essa daqui, ó, comunidade cristã, graça revelada. A graça que foi Pronto, é isso que eu revelada a estou perguntando, Paulo. pastor. Pastor Certo. Aí Cláudio, eu a tô outra. A saindo, viu? graça. Tô saindo aí que eu tô com um compromisso. Eu tenho uma perguntinha a fazer ao pastor. Posso? Pode? Ao pastor Armando Filho. Ele está aí ainda? Tá, Armando Sim, Filho? estou. tá, Sim. tá. Meu amado pastor, com a sua paciência, sua graça de Cristo, o senhor falou que Jesus celebrou a ceia na nova aliança, ali com os discípulos. O senhor falou isso, eu entendi. E só deve participar. E quem participa da ceia é porque tem que ter o nome escrito no livro da vida. É isso que o senhor falou? Bom, a questão do vindo à plenitude dos tempos, né? A aparição do Senhor Jesus Cristo no deserto da Galileia e todo o processo que ele passou pregando, ministrando. Anteriormente tinha sido batizado nas águas por João Batista, cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E em questão de nova aliança, a Bíblia não diz que em Atos dos Apóstolos, em nenhuma carta, não há um ensinamento de que a nova aliança só dá início pós a ressurreição de Cristo. Eu acredito que a nova aliança se dá quando Jesus pôs os pés em Israel.
Até mesmo quando criança, 12 anos de idade, quando Jesus entra no templo, ali abre as portas dos céus. E da mesma forma que no Antigo Pacto, a Shekinah de Deus, a glória ou presença de Deus entrava no templo, assim se cumpriu quando Jesus entrou em Israel. E a segunda pergunta era mesmo se... É quando o crente que participa da ceia, ele tem que ter o nome no livro da vida. O primeiro, ele participa da ceia para ter o nome no livro da vida. Tá. Eu entendo que, porque a minha pergunta, o meu ponto que foi feito para que eu pudesse expor, né, era a respeito desse assunto, dos crentes, se poderiam participar da ceia do Senhor. Essa celebração que nós devemos fazê-la, né? Não importa se é uma vez no mês, não importa se é uma vez na semana, mas eu acredito que se uma pessoa não é crente, não aceitou a fé, não faz parte da religião, eu acredito que ela vai tomar Santa Ceia em vão. Porque a Bíblia diz, com a boca confessardes ao Senhor Jesus Cristo, e se crerdes com o coração, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se a pessoa não é salva em Cristo, é em vão ela participar da ceia do Senhor. Porque no Antigo Testamento existe uma cerimônia chamada Yom Kippur. No hebraico é o dia da expiação ou dia do perdão. Levítico capítulo 23 e Levítico capítulo 16, versículo 30, há essa celebração que diz respeito ao perdão dos pecados ou purificação dos pecados. Era celebrada e feita e realizada através dos sacerdotes nas cabanas, ou dos arraiais, ou até mesmo em alguns lugares específicos no deserto do Sinai. Então, essa celebração não era feita, não era realizada no tempo da Nova Aliança. Porque Paulo também não prega acerca da Nova Aliança após a ressurreição de Cristo. Ele diz que em Coríntios, fazer isto em memória de mim. Era uma celebração feita que todos os pastores deveriam dar continuidade até a vinda do Senhor Jesus. Eu não penso assim não, pastor, me perdoe. Mas quando Jesus fala em memória de mim, ele está falando da sua morte, até que venha, fazer isso até que venha. Que venha o quê? A morte dele. Não, pastor, misericórdia. Jesus, calma, pastor, completar. Deixa eu calma, falar. pastor. Aí vai devagar, pastor. Deixa eu completar. Por exemplo, deixa eu só concluir. Eu falei um termo grego, vocês discordam. É deipnon. Deipnon quer dizer o quê? Festa, quer dizer jantar. Deixa eu só concluir a pergunta que o irmão me fez. Se o irmão for ler Apocalipse, capítulo 16, há uma celebração, uma ceia, uma santa ceia, porque santa no grego quer dizer separado do mundo, separado da vida mundana, né? Separado de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que Paulo fala a expressão, até mesmo que o irmão leu no texto da carta aos Coríntios. Em Apocalipse, essa celebração, essa Santa Ceia, se dará nos céus, na Nova Jerusalém. Aonde, irmão? Me diga, por favor. Santa. Apocalipse, capítulo 16. 16, Apocalipse, capítulo 19, perdão. 19, Apocalipse 19 diz que há uma santa ceia que nós vamos participar nos céus, na Nova Jerusalém. Não, versículo. Eu não lembro agora o versículo, mas eu já ensinei, preguei sobre escatologia e prego
E esse banquete, céus, pós o arrebatamento da igreja. Aqui tem dizendo a ceia, não tem santa não, irmão. Não, irmão, eu estou falando a expressão a ceia do santa grande Deus. Porque, então, irmão, eu falei santa porque, na verdade, a palavra santa quer dizer separado. Assim como tem, justamente assim como tem em algumas igrejas, São Paulo, São Pedro, São Marcos, e agora? São é apenas uma expressão que quer dizer santo, separado. Mas aí é o catolicismo. O irmão falou que devemos lavar os pés. O católico, o apostólico romano que faz isso, os pastores não, porque não é preciso, não é necessário. Mas Jesus mandou. Simbolismo com ordenança. Eu acho que ali é um simbolismo. E quando ele diz fazer isto, pegou o pão e disse fazer isso, repartir, não é repartir. Não, pastor, calma aí, pastor. Opa. Pastor, eu queria só pegar aqui texto aqui que o senhor falou, em Coríntios. Sim, senhor. Tá? Que o senhor disse que quando Paulo diz até que venha, aí é a morte dele. O texto não diz isso não, pastor. Sim. O texto não diz isso não, que o senhor está dizendo não. Sim. O texto está dizendo aqui, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Está falando da volta dele, anunciar o quê? Anunciar a morte. O quê? Anunciar a morte, pastor. Ele veio de onde? Ele veio da onde? Depois que ele morreu, ele veio da onde? Jesus veio da onde? Olha o entendimento, irmão. Quando Jesus morreu, ele veio de onde? Da morte. Sim. Aí ele ressuscitou no corpo. Sim. No mesmo corpo. Mas só que o corpo então glorioso. Ele estava dizendo... Um corpo glorioso. Não, claro, glorioso pastor. não. Ele não precisava no corpo de carne e de sangue. Sim, pastor, podia ser tocado, mas ele não estava sujeito, por exemplo, ele não precisava abrir uma porta para entrar. Ele não precisava abrir uma porta para entrar, pastor. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Não, pastor. Não, de jeito nenhum, pastor. Pastor Antônio Vilar. Ele veio da morte, até que ele venha. Até que ele venha, pastor, está falando da volta dele, pastor. Não se... Pelo amor de Deus. É a sua interpretação. Mas a sua interpretação está equivocada, pastor. Deixa eu só falar a minha uma sua coisa. não está. Não, mas pastor, aqui o texto está muito claro. O texto está falando de morte. Sim. Se o texto estiver falando de arrebatamento... Está falando de volta, está falando de morte e volta, pastor. Até que ele venha. Venha de onde? Deixa eu dizer uma coisa ao senhor aqui. Se ele já tinha vindo, como é que ele vai... Ô, pastor Van. Ele estava vivo. Pastor Van. Sim, pastor. Pois não. Pastor Van, se você não está acreditando desta forma que o pastor Vilar está expondo, então o evangelho deveria parar após a morte de Cristo. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, começa ali a nova aliança. E nova aliança pastor Van, não é mais na carne. Pastor Van, é uma lógica. Quer dizer que ele não vai mais voltar, pastor. Ele não volta mais, é isso que o senhor está dizendo. Não, ele está falando a volta da morte. Não tem nada a ver, não, pastor. Deixa eu explicar rapidinho. Ele não está dizendo aqui, que... não está falando da morte, não, pastor. Olha, até que ele venha. Olha, esse termo aqui, olha, que ele não consta no original. Não consta. Pelo amor de Deus, pastor. Só tem assim, ó, até que venha da morte. Ele veio da morte. E quando ele ressuscitou, ele veio como no mesmo corpo, cheio dos furos. Ele mostrou os furos. Pastor Edivan. Pois não, meu irmão amado. Me responde uma coisa. Paulo, em Coríntios, quando celebrava a ceia do Senhor com os irmãos, ele lavava os pés dos discípulos? Celebrou ceia em Coríntios. Primeiro, Paulo nunca celebrou ceia em Coríntios. Paulo, quando fala ali, ele estava em Éfeso. Ele não estava em Coríntios. Ele estava em Éfeso respondendo uma questão da festa do amor, que os coríntios diziam que era ceia. E Paulo disse, isto não é a ceia do Senhor. Versículo 20. Antônio Vilar, leia o versículo 20, que aqui Paulo diz, isto não é a ceia do Senhor, isto é ágape.
A Pastor, ele- Paulo, Pastor, Paulo, ele não está dizendo que os discípulos ali tinham que deixar de fazer aquela celebração. Ele não está dizendo. Não, eu não disse isso. Ele está colocando ordem. Não. A coisa estava bagunçada Ele tá- e ele está colocando ordem. Ele está dizendo, Tá olha, expul- a forma como vocês estão fazendo está errada. Vocês Sim, não porque nós vocês estão se repartindo embriagando. o pão. Vocês estão se... Sim, pastor. Sim, Porque Jesus justamente disse o que ele fazer tá fazendo- isso, reparte o Isso. pão. Não, Ó, tá pastor, vendo você chegando? não. Pastor, Pastor, Tá eu discordo. chegando, tá chegando. Não, Pastor pastor, eu discordo do senhor 100%, pastor. E Pastor eu do Van, Senhor, Eu 101%. discordo do senhor 100%, pastor. Pastor Só Van, não pode discordar da Bíblia. ô pastor Van, Pois não, pastor Kleber. veja só. Da forma que você está interpretando, ou melhor, entendendo, Paulo não poderia falar mais nada sobre a ceia, porque, conforme você está dizendo aí, até que eu vote da morte, então se Cristo voltou da morte, Paulo não deveria receber o evangelho. Mas Paulo, ele foi separado e excluído. Deixa eu explicar uma coisa aqui, me dê 2 minutos. Existem 2 evangelhos na Bíblia. Eu só sabia, pastor Antônio Vilar? Não, pastor. 2 evangelhos. Não, sou crente há 35 anos, nunca ouvi falar disso. Hoje. Vai ver agora. Vai, O senhor vai é, ver é. agora. 2 evangelhos na Bíblia. Certo? Essa é O senhor vai novidade. ler comigo aqui. É novidade, é? Meu irmão. É bom ler Bíblia porque a gente aprende. Essa é novidade. O pastor Antônio. O senhor vai ler Gálatas capítulo 2? Eu só ouvi isso dos Gálatas mormons. capítulo 2. Não sou dos mormons, não. Sou de Cristo, lavado, remido pelo sangue dele. Eu falei, Creio eu na minha só salvação. ouvi, Vou morar eu no só mesmo ouvi céu. isso dos mormons. Qual é o versículo, pastor? Vou ler para o senhor com toda calma. Escuta aqui, 2 evangelhos. Qual é o versículo? Olha aqui, olha. Qual é o versículo? Capítulo 2 de Gálatas. Diz assim, a partir do versículo 7. 2, versículo 7. Antes, posso ler? Pode, fica à vontade. Acompanhe na sua tradução. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me foi confiado, isto é Paulo falando, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Quantos evangelhos você ouviu aqui? Vamos lá, pastor. Vamos lá. Ele fala do evangelho da... Responda, por ele favor. fala do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Sim. Por quê? Existia São quantos? Qual era o evangelho? 2. Como o senhor está dizendo 2, né? 2, né? Então O senhor você já o senhor entendeu tá que querendo dois. levar. Eu não entendi, não, pastor. Entenda uma coisa. O senhor está dizendo aqui, afirmando que Paulo aqui Sim. está dizendo então, que existem 2 evangelhos e que existe O 2 evangelhos. evangelho, Não, Paulo o aqui evangelho está da falando para os graça. Gálatas. Paulo está falando aqui de um evangelho que era dos Certo. circuncisos, que eram Certo. os cristãos judaizantes. Eram os judaizantes. Que eles praticantes da lei de Moisés. sim, pastor, eles queriam viver o evangelho e continuar praticando as obras da como lei. hoje a igreja. As obras da A lei. igreja de hoje é Não, assim. pastor. Não, pastor, não. Olha, Então, peraí. Não, a nós pergunta temos foi- igreja hoje. Nós temos igreja Peraí. hoje. Temos igrejas hoje. Temos igrejas que e O aí, senhor, me perdoe. Deixa eu fazer outra pergunta ao senhor, Antônio Vilar. O senhor é do evangelho da circuncisão ou incircuncisão? Pastor, eu fui Não, liberto. só responda isso. Eu fui liberto da lei, pastor. E agora o senhor serve a qual A evangelho? lei não tem força sobre mim. O evangelho da graça. Da incircuncisão, correto? O evangelho da graça. Glória O para evangelho Jesus. da Glória graça. para Jesus. O evangelho da graça. Agora pastor. vamos para o 8. O 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, o apóstolo da circuncisão, o mesmo operou também em mim, com eficácia para os gentios. E quando Tiago, os da lei, Cefas e João, que ensinava batismo nas águas, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Então, eles perceberam que Paulo pregava um outro evangelho, o da incircuncisão. Paulo foi chamado, Quando pastor, Pedro- o que Paulo está dizendo aqui é que ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios.
É isso que ele está Foi o dizendo. único. Só... E o Sim, mas Paulo disse que evangelho é esse. Pedro vivia como? A ideia de Pedro, no início, Pedro tinha em mente que o evangelho era para os judeus. É tanto que Paulo repreende ele. Porque quando ele estava na presença de Paulo e de gentios, ele se comportava como um gentil. Quando chegavam os judaizantes, ele mudava a conversa. E Paulo disse que ele foi repreensível. Então, Paulo aqui, o que Paulo está dizendo é que o pensamento de Pedro estava equivocado. Ou como hoje também. A forma como ele prega tem muito Pedro dentro da igreja. Tem muito evangelho da circuncisão dentro da igreja. Certo. Tem muito suco de uva, pãozinho, dizendo que é santo. Não, pastor, eu não concordo com isso. Eu confesso ao senhor que não sei de onde o senhor tirou esse evangelho que o senhor está dizendo aí, viu? Contra a ceia. Vou mostrar para o senhor. Daqui, olha. O senhor contra a ceia. Não, deixa eu aproveitar aqui, pastor. Eu estou com essa tradução aqui, que é uma das traduções mais antigas, que é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Uma das traduções mais antigas, tá certo? Indo lá para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Se o senhor quer voltar para lá, só para mostrar aqui uma coisa ao senhor, que o senhor diz que não tem isso lá. Veja só o que é que diz aqui. 1 Coríntios 11, sim. Versículo 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Me mostra a tradução que o senhor tem aí que tira o ele. Vou mostrar para o senhor aqui. Qual é a tradução, pastor? Desceu a morte. Grego. Aqui é o grego. Está todo no original grego. Certo. Aqui não tem ele. Tem até que venha. Mostra aí, pastor. Final. Não, mostra aí, pastor. Onde é que está? Aí a gente vai precisar de outra oportunidade. Mas o senhor está dizendo uma tradução bíblica? Aqui é o Novo Testamento em grego. Então mostra aí, então, pastor. O texto que diz que não tem ele venha, não tem ele. O senhor está vendo em uma tradução. Veja em outras traduções que o senhor vai ver. Meu querido pastor, vai despertar no senhor que não tem. Todas as traduções que eu tenho aqui tem, pastor. Meus queridos pastores, só um momentinho. Eu vou botar o fone aqui para carregar um pouco, mas eu vou entrar. Eu não vou sair daqui, tá? Só botar o fone para carregar um pouco e retorno ao debate. Mas só para o pastor Edvan, em relação ao evangelho encontrado no livro de Gálatas, na carta, ele fala mesmo sobre o evangelho aqui, mas tem um sentido que o pastor Vilar está falando. Se Paulo ele pregasse o evangelho, porque no início dessa carta, olhe bem, porque no início dessa carta, o capítulo 1 e o versículo de número 8, ele diz assim: mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Certo. Gostei. Como seria ele colocar um outro evangelho se ele mesmo diz que só existe um evangelho? E se um anjo descer do céu e vos anunciar outro, seja anátema? Justamente. Não teria uma contradição dele mesmo aí, meu querido pastor? Que eu acredito que não tem. Porque o livro em si, ele esclarece o porquê ele faz menção da circuncisão e das pessoas que não acreditavam na incircuncisão. Então, tem essa questão aí, que seria bom para um outro debate. Correto. Porque eu acredito que só existe um evangelho. E esse evangelho que Paulo fala foi o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Foi esse evangelho que Paulo pegou, ou foi outro? Que foi o evangelho que Jesus pregou, e é o que nós pregamos hoje. E que na verdade, Paulo está condenando, viu? O evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão, Paulo está, na verdade, condenando aqui em Gálatas. Concordo, pastor Antônio. Condenando. Ele está condenando. Justamente. Então não existe dois evangelhos, É um só. Não, Paulo...
Só existe O um. evangelho, para nós, igreja, assim, a gente tem que fazer diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Aonde começa a graça? Todo Mateus, A graça, Marcos, Lucas, pastor, a graça começou em Gênesis. justo, mas para a salvação dos gentios, salvação dos gentios, começa com Paulo. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Quando chega nas cartas, aí é as cartas paulinas. Ali é o evangelho da incircuncisão. E ao meu amado irmão, o pastor, eu esqueci o nome dele, se ele ler Hebreus, ele vai ver que para que haja um Novo Testamento é necessário o testador morrer. O senhor concorda comigo, Antônio Vilar? É necessário derramamento de sangue para que haja um Novo Testamento, uma nova aliança? Repita aí, pastor, por favor. Para que haja uma nova aliança, um Novo Testamento, não é necessário o testador morrer? Sim. Concorda? Não, porque Concordo. o irmão, eu esqueci o nome dele, ele disse que não viu isso na Bíblia. Ele disse que olhou a Bíblia dele e não tem isso. E eu ia mostrar em Hebreus, capítulo 9. Sim, mas O Novo Testamento começa no derramamento de sangue de Cristo. Ali deu início ao Novo Testamento. sim. Ali deu início à nova aliança. Ou seja, antes daquilo ali era tudo lei. Era tudo praticante da lei de Moisés. O próprio Jesus praticou a lei. E Jesus veio para quê? Ele veio para cumprir a lei. Justamente. Todo cerimonialismo, todo ritualismo, Jesus cumpriu. Por mim, por você, pela igreja de Cristo. Eu sou igreja. Até batizado ele foi. Justamente. No eu livro falei de sobre Gruden, isso. olha, no livro de Gruden, o Anne Gruden, ele diz, é desnecessário o batismo. Todavia, eu batismo. Mas ele é sincero. É desnecessário o batismo em água. É um banho. Por quê? Porque o verdadeiro batismo, não sei se o Na irmão igreja Antônio do concorda irmão, comigo. né? Na igreja do irmão não é necessário o batismo. Graças a Deus, não. Então- Porque o batismo é eficaz não é na água. A água molha o corpo. O batismo eficaz é na cruz. Pastor, Romanos então capítulo 6. o senhor afirma que a igreja, no início, Pedro, os apóstolos, eles erraram em batizar as pessoas quando se convertiam. O tempo ali foi necessário para a época, para aquela época. Calma, Quando aí, pastor, foi só para aquela mudou a época, o senhor tá história. dizendo? Não, senhor, não. O batismo em água foi para O próprio Paulo foi batismo em água, o próprio Paulo foi batizado nas águas, meu pastor. porque ele não conhecia a graça de Cristo. Depois ele não batizou mais Sim, não, ele e disse, batizei um ou dois. Sim, e os outros que se converteram depois? A igreja, E outros? pastor, a história da igreja, a própria história da igreja mostra que o batismo é uma ordenança. A igreja tem que Faz cumprir o parte da batismo. ordenança de Cristo, Mateus, capítulo O senhor 28. negar isso é negar o evangelho, Mateus é livro pastor. histórico. O senhor negar batismo e ceia, o senhor está negando o evangelho, Ô pastor. pastor, Ou não. ô pastor Vilar, O que eu não posso negar é Cristo. ô pastor Van, Mateus capítulo, Meus Mateus amados, capítulo O 28. evangelho é Cristo, pastor. O evangelho é Cristo. O verbo se fez carne. Não, mas o Jesus de evangelho Nazaré tem o seu- era Mateus- judeu. E quando o senhor nega... Não, pastor, ele é o evangelho. Mateus capítulo 24, aquilo que Jesus falou no Monte das Oliveiras a respeito dos sinais da vinda do fim do mundo, ali foi só apenas uma história que ele contou. Não é verídica, não está acontecendo. O senhor não acredita que... O senhor já leu a história em 70 depois de Cristo? O que aconteceu? A igreja Não não me ensina respondeu isso. a pergunta. O irmão Aconteceu. gosta de fazer muita pergunta. O que Jesus Não, aconteceu. falou, pregou no Monte das Oliveiras em Mateus capítulo 24. Foi apenas Aconteceu. uma história ou foi uma profecia? Profecia. Então, e o batismo, irmão, a ordenança diz respeito até a vinda de Cristo. Nós devemos cumprir com as ordenanças de Cristo. Batismo das águas faz parte da doutrina de Cristo. O senhor aplica Marcos 16, 15 e 16 na sua igreja? Com Para certeza. batizar? O senhor aplica Com certeza. erradamente. Porque- Erradamente. Porque é mesmo.
Irmão, eu vou está dizer o contradizendo com a Bíblia, o Evangelho Não. de Cristo. Que é isso? Não, senhor. Não, o O senhor. irmão deve Escute. eu convido o irmão para ir para uma escola dominical. Não, se eu for, eu vou ensinar lá na igreja. É Olha, mesmo? aqui está escrito assim, olha. Quem foi teus Aqui o Novo professores, então? Que seminário tu fez pergunte- parte? Qual é a Espírito passagem, Pra Santo. cima de mim, irmão? Ô, Van, qual é a passagem, Van? Pergunta. Né? Mas Sim, o irmão o fugiu senhor- do pensamento, do debate. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 26. A Bíblia judaica. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anuncia a morte do Senhor até ele vir. Bíblia judaica, uma das traduções mais confiáveis que existe, pastor. Uma das mais confiáveis, Bíblia judaica. Eu estou mostrando o senhor o versículo. Certo. Me mostra o versículo aí que o senhor, do livro que o senhor tem aí, da Bíblia que o senhor tem, que não tem o nome, Certo. que não tem o ele. Certo. Irmão, o senhor que é um estudioso, eu acredito, certo? Eu passei 25 anos dentro de uma igreja evangélica. 25 anos. Eu não sou evangélico. Eu estou há 35 anos, pastor. Eu sou cristão. Eu passei Eu sou 25 cristão. dentro. Sim, Eu sou cristão. sim. Não sou evangélico, porque evangélico é uma religião. Certo? Não ajuda ninguém, muitas vezes até atrapalha. Certo? Então, vamos ler o versículo que o senhor leu na sua tradução, eu vou ler na minha aqui. Eu estou com essa daqui, é simples. É Bíblia de King James, fiel, de 1611. Não atrapalha King muito, James. não. Pronto, Eu tenho a King James aqui também, pastor. Pronto. Então diz assim, a Testemunho de Jeová diz a mesma coisa, a Bíblia de Testemunho de Jeová diz a mesma coisa. Só no dia dos mortos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai o quê? A morte. Isso. Proclamai a morte, entenda. Até Certo. que ele venha. De onde? Pastor, o senhor disse que não tinha o nome ele. O senhor disse que não tinha o ele. Não, eu estou lendo na sua tradução. Sim, eu estou lendo na sua mas tradução. exatamente, pastor. King James diz isso também. Eu estou concordando com o senhor. Sim, então. Anunciar a morte do Senhor vamos, até que ele venha. A igreja guardava de a volta. onde? Pastor, da glória, De onde? pastor, da Ele glória. vem do céu? Do céu. Ele vem do céu? Do céu, pastor. Não, ele vem da do morte. céu. Ele já tinha ressuscitado, Sua pastor. interpretação está errada. Pastor, não, pastor, meu pastor, Não pelo amor concordo com o de senhor, Deus, não concordo. pelo amor de Deus, pastor, ele já tinha morrido e ressuscitado. Como é que o senhor quer que ele venha da morte de novo? Epa! Paulo não está em Corinto, não. Paulo está recitando Lucas, capítulo 22. Sim, não, senhor, pastor, ele está doutrinando a igreja, Não, pastor. ora, não, ele está senhor, doutrinando não. a igreja, pastor. Paulo está em Corinto? Paulo, ele está O senhor está doutrinando a lendo o igreja de texto de Corinto. Coríntios, capítulo 11. Sim, exato, pastor. Paulo está Exato. recitando Lucas. Não, pastor, não, Paulo não está em Corinto aqui, não. Esse versículo, pastor, esse versículo não está em Lucas, pastor, o senhor está equivocado. Vai lá para Não é Lucas e me Lucas mostra esse versículo. aqui? Me mostra esse versículo aí, Lucas. Em Lucas... Vamos lá, Lucas 22, Paulo está Sim, em Éfeso, meu ele irmão. escreveu Em Éfeso. para Coríntios, pastor. Essa carta aqui, 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. Aí Sim, é eu onde se concordo, engana muitos tá certo. pastores. Tá certo, Ele escreveu pastor. Obrigado. Até aí o senhor está certo. Aqui, ó. Então, nós estamos certos. Pronto, ele está Não, bem. pastor, o senhor está errado. O senhor está errado, pastor. Eu? Ele está em Éfeso, mas Porque eu disse que escreveu Paulo pra- estava em Éfeso. Não. Ele estava. Bom. O senhor trazer uma doutrina dessa, pastor, me perdoe, essa doutrina não é bíblica, pastor. Ei, Paulo Yeah. está citando Lucas, que Lucas participou da ceia, quando Jesus disse fazer isso até que venha lá, até que ele venha da morte. Pastor, peraí, pastor, o senhor está querendo dizer a mim o quê? O senhor está querendo dizer a mim que Lucas estava na ceia? Ô, pastor Van, Lucas escreveu a ceia de Cristo. Sim, ele estava lá. Em Lucas. No momento da ceia ele estava lá? Não, você tá Lucas. dizendo? Eu estou dizendo capítulo 22, que está escrito em Lucas. ô, pastor Van, Sim. pastor Van, não tem sentido, meu amado, você citar desta forma que você está citando, que para ele vir anunciar até que ele venha da morte,
quando ele foi lá no inferno pregar, meu irmão, se ele tivesse, se fosse a interpretação, o evangelho teria que parar ali, naquele momento, quando Cristo retornou e foi lá para a casa onde estavam os discípulos orando, e ele, então apareceu para aqueles discípulos. Então o evangelho deveria parar ali. Não podia mais caminhar. Ele caminhou e está caminhando, deixa eu terminar. Ele caminhou e está caminhando, porque ele disse anunciar até que eu volte. Mas esse voltar não é da morte, não. É voltar da última vez que ele vem ainda. Não. Não. O texto não diz isso. Mas... O texto não diz isso. Lucas não diz isso. Então você... Então, Lucas não, o senhor também não acredita na volta de Cristo? Eu disse isso aqui alguma vez? Não, tô perguntando, pastor. Está parecendo. Não, é uma pergunta, pastor, que eu estou fazendo ao senhor. Eu creio na ressurreição do corpo, creio na vinda de Cristo, na vinda do Deus Cristo, mas do Jesus de Nazaré ressuscitou, meu amado. O Jesus de Nazaré ressuscitou. Sim, e subiu aos céus. Olha, a festa da Páscoa, que é feita nas igrejas evangélicas, a festa da Páscoa, ela durava 7 dias. No primeiro dia... Qual é a igreja Jesus evangélica que celebra a festa da Páscoa, irmão? Qual é a igreja evangélica que celebra a festa da Páscoa? O que é que significa a tacinha de suco de uva? Não, irmão, venha com o significado, não, irmão. Responde a pergunta. O pão significa o que? Um pedacinho de pão. Qual a igreja? O pão, todas elas. O pão significa o corpo de Cristo. Nós não celebramos, irmãos, a festa da Páscoa, não. Não, vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. O texto original no grego, em Coríntios, capítulo 11, deixa bem claro. Fazer isto em memória de mim. Até que... E outra coisa, pastor. Eu venha. Anunciar o quê? Mas anunciar o quê? Eles deveriam anunciar o arrebatamento ou a morte? A morte do Senhor, irmão. A glória. Olha aí. A morte do Senhor. Até É um memorial. Até que ele venha do céu, pastor. É um memorial, irmão. Não, a ceia é uma do céu é uma acrescentação que propagamos em memória do que Jesus fez por nós. Não. Jesus se entregou por nós para nos purificar através do seu sangue, irmão. Isso é um memorial que nós devemos fazer até a vinda, o arrebatamento da igreja. O irmão Jesus não mandou fazer. Jesus não o irmão está instituiu excluindo o original grego de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O irmão está excluindo, não está descrendo, o irmão está desacreditando na vida de Cristo. Eu desacredito na sua interpretação. A igreja. Isso também está ferindo nós, pastores das Assembleias de Deus. Que é isso? Dizendo que nós celebramos a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa. Nós sabemos o que é que significa a Páscoa, irmão. A Páscoa é retirada do povo hebreu, do Egito. Não tem nada a ver com a ceia. Nós sabemos o que é isso, irmão. Não venha querer colocar abobrinha na nossa cabeça, não. Jesus Se o irmão discorda, isso. amém. Fica com a tua crença. Mas não queira discordar com nós, não. Olha, porque eu não sou nenhum menino, não. Eu sei o que é. Se eu for ficar citando texto em grego, apresentando bíblias de outras traduções, né? Isso não vai chegar a um denominador comum, não, irmão. O que chega ao denominador comum é o que está escrito e ponto final. Irmão, o que é que a ceia? Escuta, a Páscoa. 7 dias. No primeiro dia, Jesus foi morto. E ele disse, fazer isto em memória de mim. Fazer isto na memória de um morto. O Senhor faz. Porque o seu Jesus está morto, o meu está vivo. Me responda. Pastor Edivan, eu vou me retirar. Não, sabe? Pastor Kleber, eu vou me retirar devido ao horário e também eu estudei muito hoje outros assuntos e amanhã logo cedo eu tenho uns afazeres. Mas eu espero, irmãos, para outros debates e assim que o pastor Kleber quiser me convidar, vir com outras temáticas, eu estou de prontidão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos dar por encerrado aqui, né? Vamos dar por encerrado?